Início. Boa noite. Olá, gente. E hoje nós estamos no episódio de número 84 do programa Bom Físio. E o programa Bom Físio, para quem nunca ouviu falar, é um programa onde eu discuto toda semana estratégias para o fisioterapeuta ter mais confiança na hora de atender, gerar mais resultados profissionalmente e alcançar um valor maior, né? Ganhar mais, faturar mais. Então, toda terça e quinta eu estou aqui fazendo essa live, trazendo conteúdo rico, conteúdo único para os fisioterapeutas. Ai, que bom que aí está bem, que aí está tudo bem, graças a Deus. Tá? Aqui também está tudo ok. E para quem não me conhece, né? O meu nome é Rayane Marques, eu sou fisioterapeuta e fundadora da comunidade Fisioterapeutas Atualizados. E o tema da live de hoje, do nosso episódio de número 84, é sobre os ensinamentos fundamentais para o fisioterapeuta atuar, tratar o cisto de Becker com confiança. Então, como você vai gerar essa confiança? O que você precisa saber? Quais são os principais fundamentos, quais são os principais assuntos, né, que a gente precisa saber quando o tema é cisto de Becker, quando a disfunção, o seu paciente chega para você com essa queixa, tá? De cisto de Becker. Então, a gente já ouviu falar, muita gente já deve saber um pouquinho o que é, mas aí o que você deve focar sobre isso? Quais são os principais itens que você deve ter em mente quando chegar um paciente para você não ficar na dúvida, não ficar com medo do que realizar com esse paciente, ou às vezes até confundir diagnósticos, né? Então, você às vezes se atrapalhar, às vezes o paciente apresenta um cisto de Becker, ele não tem o diagnóstico fechado, ninguém nunca falou para ele sobre isso, e você às vezes fica achando que é outras coisas, né? Então, fica colocando pelo em ovo. Então, vamos desvendar isso tudo aqui. Então, o que você deve saber? O que você deve focar para você ter mais confiança, para você gerar confiança e não passar aquele medo, aquela dúvida para o seu paciente. Tá bom? Antes da gente começar aqui, compartilha essa live aí com um amigo, com um colega fisioterapeuta, que vocês acham que vai agregar valor para ele. Então, já envia essa live aí para ele, convida ele para vir participar. E aperta o coraçãozinho aí para o Instagram entender que esse conteúdo é bem bacana, bem legal. Tá joia, gente? Então, o que é o cisto de Becker, né? Então, como eu disse, alguns profissionais já ouviram falar o que é. É muito comum o paciente chegar para a gente já com esse diagnóstico, porque o meu médico falou que eu tenho um cisto de Becker, porque eu às vezes não posso fazer isso e aquilo porque eu tenho um cisto de Becker. Será que tem isso mesmo? Será que eles não podem fazer X, Y, Z? Nós vamos falar sobre isso também. Então, muitos fisioterapeutas, eles já ouviram falar nesse nome, muitos fisioterapeutas têm uma ideia do que seja, outros às vezes nunca ouviu falar e não tem ideia nenhuma do que seja. Então, para a gente poder ficar aqui, né, num nível de conhecimento igual, eu vou dar uma pincelada do que é o cisto de Becker, como ele se forma, quais são as principais funções que você precisa saber, os principais itens quando o assunto é o cisto de Becker. Muitos profissionais também, eu já vi muitos fisioterapeutas confundindo o cisto com nódulos. O seu paciente apresentou uma dor, ele está com aquela dor no joelho, você, na hora de avaliar, sentiu e acha que é um nódulo. É um nódulo, é um ponto gatilho, é uma tensão muscular, e aí que vem todo o que vai te comprometer a sua confiança, né, em atender esse paciente. É que aí você vai achar que é um nódulo, vai querer ficar fazendo liberação naquele nódulo, vai querer ficar fazendo alongamento, e libera a panturrilha, e libera isquiotibiais, e isso não vai adiantar. Nada disso vai adiantar. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente, quando o assunto é o cisto de Becker, é você saber realmente que é.
Então, como eu vou saber, Rayane? Como avaliar? Como identificar? Né? Então, isso é o primeiro passo. E através desse primeiro passo, quando você sabe, ponto, meu paciente ele não tem só um nódulozinho, não é um ponto gatilho, é um cisto de Becker. Então, eu preciso tratar esse cisto do meu paciente e não só ficar ali tratando como se fosse um nódulo. Então, é muito importante o fisioterapeuta, não só nos pacientes com cisto de Becker, como os pacientes com qualquer outro diagnóstico, é muito importante para a nossa carreira profissional a gente saber fazer um diagnóstico fisioterapêutico diferencial nesses pacientes. Né? E sobre o cisto de Becker, a gente vai falar hoje na live. Vamos falar bastante aqui sobre esse diagnóstico diferencial, como você já vai bater o olho e já vai ter aquela confiança em passar para o seu paciente, ó, isso não é um ponto gatilho. Às vezes alguém falou para ele que é um ponto gatilho, que é uma tensão, e aí você já, com a sua experiência, com a sua expertise que você vai aprender na live de hoje, você já vai falar com ele, olha, não é um ponto gatilho, não é um nódulozinho de tensão. Então, hoje você vai sair daqui já um outro profissional. Quando alguém falar para você que tem um cisto de Becker, você já nem vai tremer mais na barra, né? Não vai ficar mais com aquele medo, aquela insegurança. Ai, meu Deus, o que é isso? Como é que faz? Por onde eu começo? O que eu posso fazer? O que eu não posso? Será que piora? Será que tem a ver com tumor? Né? A gente passa muitas dúvidas na cabeça, tá bom? Então, o cisto de Becker, para quem nunca ouviu falar o que é, gente, ele é mais conhecido, ele também, né, é conhecido como cisto poplíteo. Então, ele acontece lá na nossa fossa poplítea do joelho, na região posterior do nosso joelho. Tá? Então, a gente tem aqui a região anterior, né, da patela. Então, ele ocorre lá na região posterior. Então, é atrás do joelho. E ali você forma mesmo, né, é formado um ponto, tipo um nódulo mesmo, uma bolinha mesmo. E, normalmente, o cisto de Becker, ele está associado com alguma patologia, com alguma disfunção primária. Então, ele vai ocorrer devido a alguma disfunção que o seu paciente apresentou ou apresenta. Quais disfunções o cisto está bem associado? Com os desgastes articulares, as osteoartrites, tá? Artrite reumatoide. Então, dependendo do nível de desgaste articular ali do seu paciente, ele também pode vir a desenvolver um cisto de Becker. Então, cisto não é uma disfunção primária, ele é uma disfunção secundária. Então, ele sempre vai estar acompanhado de alguma patologia, de alguma disfunção, ou alguma entorse, né? O paciente sofreu uma entorse no tornozelo e aí ele gerou alguma ruptura ou fratura ali, ou até mesmo estiramento ligamentar do joelho, e com aquilo gerou o cisto. Então, o cisto, como ele gera, né? Como se forma esse cisto no joelho? É sempre ali naquela fossa poplítea. Então, quando falar em cisto de Becker, é joelho, é na região posterior do joelho, tá? E aí, como ele se forma, né? É através do excesso do nosso líquido sinovial. Então, sabe aquele líquido, né, que a gente escuta, que é o nosso combustível, o nosso óleo, o óleo do nosso corpo, que mantém as nossas articulações nutridas, que mantém esse contato articular para não doer, né? Além da gente ter ali sempre ter a cápsula, ter tudo em volta da nossa articulação, a gente também tem o líquido sinovial. Então, dentro de todas as articulações, a gente passa entre elas, né, esse líquido sinovial. Então, o cisto de Becker é quando ocorre um desequilíbrio entre esse líquido sinovial das articulações. Então, esse líquido ele serve para suportar impacto no joelho, nutrir a articulação, não deixar que fique aquele rangir, né? Aquela dor de osso com osso. Então, o líquido ele serve para isso, nosso líquido sinovial, mais conhecido aí como o óleo, né, do corpo. Então, é ele que vai
manter a nossa articulação funcionando direitinho. E aí, quando essa articulação, o joelho, quando o joelho tem um desgaste articular, por exemplo, meu paciente apresenta uma osteoartrite de joelho, esse desgaste vai trazer o quê? Um desequilíbrio entre o líquido sinovial, entre o líquido que está ali naquela articulação. Então, com o desgaste, com o aumento desse líquido, o que ele faz? Forma essa bolsinha, esse cistozinho. Então, o cisto é o acúmulo de líquido sinovial. Então, é quando o paciente ele tem esse desequilíbrio do líquido e aí tem o líquido em excesso. A articulação não consegue absorver todo esse líquido. Então, ele vai sobrando ali entre as articulações. Quando ele sobra ali, normalmente não é em todo mundo, mas ele vem e gera essa bolinha, esse cisto no paciente. Tá? Então, é assim que forma o cisto de Becker. E aí ele acomete muito o adulto, seja qualquer idade, mas de acordo com o avanço da idade, né, é mais comum da gente ver. Então, o idoso, por quê? Porque o idoso tem mais chances de vir a ter aí uma osteoartrite, alguma complicação no joelho. Mas um atleta também pode ter um cisto de Becker. Por quê? Ocorre esse desequilíbrio ali no líquido sinovial. Então, um atleta corredor, ele pode sofrer um falseio na hora que ele vai correr e aí gerar um desgaste naquele joelho, ou então gerar um estiramento ligamentar, e aí gera aquele cistozinho. Aí no atleta é muito comum a gente confundir isso com nódulos. É nódulo de tensão, porque treina muito, faz muito exercício, muita atividade, então tá ligado com a tensão, nódulozinho de tensão. Então, vou liberar a musculatura. Então, não, tá? Então, um atleta também pode ter. É mais comum a gente ver no idoso, né? Quanto mais idade avançada, mulheres, né, pós-menopausa, que aí já tem um fator ali que leva ela a desenvolver uma osteoartrite, também pode vir a desenvolver, mas a gente vê em todas as faixas etárias, inclusive em criança. Então, criança também pode vir a desenvolver esse cisto de Becker. Mas na criança, ele não está relacionado com alguma disfunção primária. Tá? Aí já são outras coisas que na criança deve ser investigada. Então, chegou um paciente para você com cisto de Becker, com diagnóstico, com alguma coisa, a gente já deve pensar o quê? Opa, tem uma disfunção primária. Então, está acontecendo alguma coisa para ter desenvolvido esse cisto. Então, aí você vai buscar investigar o que aconteceu. A senhora tem osteoartrite? Não, não tem nada, ainda que eu saiba, não. Mas, recentemente, há algum tempo, a senhora torceu o pé, sofreu alguma lesão, um tombo. Aí ela, caí. Tem uns 2 meses que eu levei um tombo. Aí você já vai começar a fechar o seu diagnóstico fisioterapêutico. Então, é muito importante a gente vir fazendo esse rastreio do paciente, a gente buscar saber o que aconteceu com ele, porque o cisto ele vem secundariamente. Então, isso é muito importante a gente saber, não é uma disfunção primária, tá? Então, a gente precisa saber o que gerou ele. Veio de onde? Veio da osteoartrite? Veio de uma compreensão, de uma síndrome patelar? Veio de quê? Veio de um tombo? Veio de um entorse? Então, a gente precisa saber o que gerou esse cisto, para a gente também tratar o que gerou o cisto. Então, e não só ficar pensando naquela bolinha que a gente sente ali na região poplítea do paciente, na região posterior do paciente. E, normalmente, né, ele é gerado entre 2 grandes músculos da nossa perna, que é entre o músculo gastrocnêmio medial e o semimembranoso. Então, ele vai ser gerado ali, entre esses 2 grandes músculos da nossa coxa, tá? Da nossa região posterior da coxa. Então, a gente precisa ficar ali de olhos abertos nessa região.
e como fazer um diagnóstico aí fisioterapêutico diferencial desses pacientes. Vou falar aqui já já. Oi, boa noite para quem está entrando, sejam bem-vindos e bem-vindas. Então, como você fechar, né? Você vai identificar se o que o seu paciente apresenta não é um nódulo de tensão, e sim um cisto de Becker. Então, você vai ter uma pergunta, cisto é um caroço? Sim, é um caroço, tá? É um caroço mesmo, ele é bem delimitado, que você vai olhar, vai avaliar nele, você vai palpar ele, você consegue palpar. Então, ele tem uma borda bem delimitada, é uma bolinha mesmo, como se fossem essas bolinhas que a gente pega em máquina, né? Então, pode ser de vários tamanhos, tem um cistinho pequenininho, tem uns cistos maiores. Por quê? De acordo com a quantidade de líquido sinovial acumulado ali. E aí, para você fazer um diagnóstico fisioterapêutico diferencial no seu paciente, você vai realizar um teste através de palpação. Então, você vai pedir o seu paciente para deitar em decúbito ventral, tá? Barriga para baixo, com a perna esticada. Você vai vir palpando toda essa região poplítea do seu paciente. Então, vem palpando toda essa região ali, principalmente no meiozinho entre o gastrocnêmio medial e o nosso semimembranoso. Então, você vai palpar bem a fundo ali com o paciente com o joelho esticado. Nessa posição, você vai conseguir palpar ele. Quando você palpa, você sente que ele tem uma borda bem delimitada, é uma bolinha, né, de massa arredondada mesmo, com aspecto meio gelatinoso. Então, quando você aperta, você sente que ele é um pouquinho gelatinoso, ele pode, às vezes, você pode sentir ele ali um pouquinho mais duro, tá? Esse é o aspecto do cisto de Becker. E aí, com o joelho esticado, você consegue palpar. E quando você dobra o joelho em 90 graus, você também consegue palpar esse cisto. Se você coloca essa perna em 45 graus, aí o cisto some. Você não consegue palpar ele mais. Então, esse detalhe aqui é muito importante para você descartar alguns diagnósticos. Quais diagnósticos? Se em 90 graus você palpa, é cisto de Becker. 45 graus ele sumiu, é cisto de Becker. 45 graus ele não sumiu, você já pode começar a pensar em um outro diagnóstico para esse paciente, como até mesmo um tumor. Então, a gente já começa a imaginar outras coisas. Então, 45 graus o cisto não desapareceu, você já vai investigar um pouco mais a fundo nesse paciente. E se ele não teve, aí vem aquelas perguntas, vem a anamnese. Se ele não teve nenhuma intercorrência, ele não tem nenhuma disfunção primária para levar ao cisto, aí você já vai começando a pensar em algo um pouquinho mais sério, né? É o chamado que a gente começa a levantar aí a bandeira vermelha, que a gente começa a imaginar alguma coisa mais séria no nosso paciente, a respeito mesmo de um tumor ou qualquer outra disfunção mais grave. Tá? Então, esse é o diagnóstico diferencial que você vai realizar no seu paciente, quando ele chegar para você e com a dor ali no joelho, né? Agora eu vou falar os sintomas, porque também não é qualquer paciente. Ah, meu paciente chegou com uma dor no joelho, eu já vou começar a avaliar cisto? Não. O cisto, a gente já começa a desconfiar se ele tem cisto, né? Por quê? Ele sente uma dor na região posterior do joelho. Então, são características que você precisa saber e que você vai montando o seu quebra-cabeça para chegar no final e você falar, pronto, é cisto ou não é cisto? Agora eu já sei o caminho que eu vou seguir. Então, você já vai ter mais confiança no seu atendimento. Você já vai passar mais confiança e sabedoria para o seu paciente, né? E quando a gente passa isso tudo para o nosso paciente, você ganha mais autoridade e o seu paciente já te olha assim, essa pessoa, esse fisioterapeuta, ele é bom, ele sabe o que ele está fazendo. E aí, com isso, a gente ganha a nossa valorização, né? Você pode cobrar o valor que você quiser pela sua sessão, que o paciente ele vai
Ele vai pagar porque você está atualizado, você está sabendo o que você está fazendo, tá? Aí, como chega o paciente, né? Ele vai chegar para você com uma dor na região posterior do joelho, com uma pressão na região posterior do joelho, tá? Uma sensação de aperto. Ai, estou sentindo meu joelho muito apertado. Parece que tem uma pressão lá dentro. Ou seja, é o cisto que está sendo gerado, tá? Uma percepção de incômodo. Ele até relata para você que tem uma bolinha. Tem uma bolinha aqui atrás do meu joelho, eu sinto ela, de vez em quando, dependendo de como eu fico, a postura que eu estou, eu sinto essa bolinha atrás do joelho. Então, o relato do paciente é muito importante, a gente escutar o paciente na primeira vez, né? Você escutar o que está acontecendo com ele é muito importante. Ele sente uma dor mais intensa, né? Uma dor muito forte, quando ele vai esticar o joelho, quando ele vai subir escadas. Então, isso tudo são sintomas que a gente vai observando e vai anotando no nosso paciente. Depois de todos esses sintomas, você faz o teste, o diagnóstico fisioterapêutico diferencial, que eu já comentei aqui com vocês em relação à posição da perna, do joelho, né? 90 graus, em 45 graus, e palpar esse local. Tem uma pergunta. Vocês já responderam, né? Decúbito ventral é de barriga para cima? Decúbito ventral é quando você está deitado de barriga para baixo. Decúbito ventral é barriga para baixo, tá? Decúbito dorsal, aí você está com o dorso na maca, né, que é as costas, aí é barriga para cima. Decúbito ventral, você está com o ventre para baixo, aí é barriga para baixo. Tá bom? E aí, nesse teste, né, a gente faz o paciente em decúbito ventral, de barriga para baixo, tá? Deitado de barriga para baixo. Assim que a gente vai fazer esse teste, esse diagnóstico diferencial, para você já sair na frente, né? Já sair sabendo o que seu paciente tem e já podendo bater no peito, na confiança e falar, pronto, eu sei que meu paciente apresenta um cisto de Becker, porque ele tem o cisto, palpei ele aqui, está bem localizado mesmo entre aqui o gastrocnêmio medial mais o semimembranáceo, né? Faz tipo um triângulo ali no canal, na área onde você vai palpar. E ali você vai sentir bem no meio esse nódulo, tá? Então, é importante a gente vir colecionando todas essas ideias, vir juntando todas essas pecinhas. Então, é importante você fazer as perguntas certas para esse paciente, é importante você escutar ele, se aconteceu algo antes, se não aconteceu, e você vir finalizando com essa palpação, com esse exame aí, esse teste físico, para você ir direcionando o seu tratamento fisioterapêutico. Então, é muito importante, senão você acha que é só um nódulozinho, você acha que é só um ponto gatilho e começa a tratar como se fosse um nódulo de tensão, uma dor de tensão, e aí você não vai conseguir gerar resultado com esse paciente. Além de você não conseguir gerar o resultado com ele, você vai ficar perdido, você vai ficar sem saber o que fazer com esse paciente e sem confiança. Será que isso é um tumor? Será que não é? Será que é um cisto? Será que é só um nódulo? Será que eu posso fazer o que aqui com ele? E aí que vem um detalhe muito importante, gente, porque se for um tumor, se for um cisto, vamos começar pelo mais simples, se for um cisto, você vai querer liberar de tudo quanto é jeito, né? De tudo que você já aprendeu aí na face da terra que libera, você vai querer fazer. Inclusive, eletroestimulação você vai querer colocar ali. E aí, se você não souber fazer esse diagnóstico diferencial, não souber fazer uma avaliação bem feita e não souber
o que pode fazer e o que não pode fazer com esse paciente, você pode piorar o caso dele, porque se for um tumor, você não pode colocar eletroestimulação, você não pode botar TENS ali, senão você multiplica, faz as células multiplicarem muito mais rápido. Então, não pode. E aí, como é que fica? Ao invés de você estar ajudando o paciente, você está piorando o caso dele, você está aumentando o tumor dele, se for um tumor. Então, é uma responsabilidade muito grande que nós carregamos, né? E todos os dias passam pessoas pelas nossas mãos, passam pessoas pelas nossas vidas que precisam da gente estar ali querendo uma solução para o problema dela. E ela confia a vida dela em você. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande e uma confiança muito grande no que a gente pode realizar com o paciente e o que a gente não pode realizar com o paciente. Esse é o ponto principal, a gente tem que saber o que fazer. E a gente tem que saber o que não fazer também. O que não fazer é mais importante ainda, porque senão você pode piorar o caso dele. E ter essa confiança do que resolver, do que fazer com o paciente, são poucos fisioterapeutas que têm. Normalmente eles vão atendendo vai levando, né? Ah, vou levando, não está fazendo mal mesmo, eu acho, né, que não está fazendo mal, e aí vai levando, não tem aquela confiança em realizar uma técnica, não tem uma confiança, não tem aquela certeza. Eu tenho certeza que eu posso fazer isso, que não vai piorar o caso do meu paciente. São poucos que têm essa certeza. E quando você começa a atender com essa certeza, você vira outro profissional. Além de você se sentir um profissional melhor, um profissional diferente, os seus pacientes também sentem isso de você, né? E aí você vem a sua valorização, o seu destaque, você vira um profissional diferente da multidão, né? Tem uma pergunta da Ana Kelly. O cisto ele aparece de acordo com o tamanho dele? Eu não entendi, Ana Kelly, a sua pergunta, mas você quis dizer que se tem diferença de tamanho, se ele aparece maior ou menor, se isso faz alguma diferença? Ele vai aparecer, o tamanho dele está relacionado com a quantidade de líquidos sinovial ali parado, né? Que a articulação não conseguiu absorver. Então, está envolvido com isso. Então, quanto maior o líquido, é porque maior foi o acúmulo de líquido sinovial. E aí, o tratamento, tem vários tratamentos, né? E alguns pacientes, eles costumam desaparecer sozinhos. Então, de acordo com o que for tratando a causa primária, ele desaparece. Então, em algumas pessoas, isso é comum. Então, o paciente com uma artrite reumatoide ali, ou uma artrose de joelho, de acordo com que ele vai tratando a artrose, o cisto vai desaparecendo. Então, tem algumas pessoas, ele desaparece por conta própria, tá? Em outras pessoas, tem o fato cirúrgico, algumas pessoas fazem uma cirurgia, onde a gente é até chamado, né, na literatura, eles colocam que eles fazem uma punção, tipo uma drenagem ali, vai dentro do cisto e drena aquele cisto. Mas a drenagem desse líquido, né, do líquido sinovial, por um processo de aspiração, e ele deve ser acompanhado por um ultrassom, deve ser guiado por um ultrassom, para não gerar lesões no músculo, porque ali também vai passar muitas veias, artérias, então é um local bem delicado. Então, quando se opta por fazer essa aspiração, já é numa fase bem avançada, onde o cisto está muito grande, o paciente apresenta uma dificuldade de fazer uma extensão de joelho, ele já apresenta dificuldade em subir escadas, já é um caso bem avançado. Nessas situações, eles optam pela aspiração. E aí tem que ser guiado por um ultrassom, tá? Então, eles acompanham, isso aí é lógico, é um processo cirúrgico, então é feito por médicos, né? Não é um procedimento realizado por nós. E aí, nessa aspiração, eles vão sugando esse líquido mesmo e acompanhando as estruturas secundárias para não gerar nenhuma lesão.
não lesionar uma artéria, não perfurar uma artéria, senão pode complicar mais ainda a situação desse paciente. Então, a pergunta, o caroço só aparece na área do joelho? O cisto de Becker, sim, ele é só nessa região posterior do joelho, tá? Então, falou em cisto de Becker, você já vai falar assim, é no joelho, tá? Mas, assim, o cisto, a gente tem em vários outros lugares, né? Tem o cisto aqui no punho, outras articulações podem gerar cisto, mas quando se fala em cisto de Becker, a gente só pensa no joelho, na região posterior do joelho. E só causa dor de acordo com o tamanho dele? Não. Ele pode gerar dor num cisto pequenininho, ou ele pode gerar, quanto maior o tamanho, pior é a capacidade, a funcionalidade do paciente. Vai dificultando o paciente fazer uma extensão de joelho, vai dificultando essa funcionalidade. Quanto maior, tá? Mas ele já pequenininho, o paciente já sente um incômodo. É uma pressão que está acontecendo ali. É algo que está tirando a articulação do seu habitat natural, né? Então, tudo que tem a mais ali vai gerar uma dor, vai gerar um desconforto. Tá bom? E aí, outra forma, né, de tratamento também, né, muito utilizado é a administração de remédios, né, como corticoides, mas isso tudo não tem uma eficácia 100%. Não vai falar assim, ó, você vai usar o remédio, vai fazer, ou até mesmo a drenagem, e nunca mais vai aparecer. Isso não se tem ainda, tá? Então, pode fazer todos os procedimentos que o cisto ainda pode voltar. Então, isso também é algo importante para a gente saber. Inclusive, além desses tratamentos, ainda tem o tratamento fisioterapêutico, que eu vou falar já já. Deixei por último, né? Que é a nossa área. Mas todo o tratamento para o cisto de Becker, é importante a gente saber que nenhum deles é 100%. Não existe um 100% que fala assim, ó, nunca mais o seu cisto vai voltar, você pode fazer isso aqui que acabou, você está livre para o resto da vida. Não tem. Então, qualquer tratamento que o paciente for fazer, ele pode vir a ter o cisto de novo, no mesmo lugar. Tá? Então, nenhuma intervenção, eu busquei aqui, eu li 5 artigos, né, falando sobre o cisto de Becker, e não tem nenhum tratamento que seja 100% eficaz e que o cisto não vai voltar mais. Ele pode voltar sim. Então, isso é algo que a gente também precisa orientar e comunicar para o nosso paciente, falar com ele, ó, eu vou tratar o senhor, a gente vai desenvolver aqui, vamos aliviar sua dor, voltar sua funcionalidade, mas o seu cisto pode voltar sim. Ainda está escrito lá na literatura, já está descrito, artigos recentes de 2022, que não tem nada que elimine o cisto para sempre, né? O que vai gerar, o que não vai deixar o cisto não vir de novo, né? O que vai prevenir a ocorrência de outro cisto, é você fazer um trabalho ali preventivo, é a gente prevenir para não desenvolver a disfunção primária, né? Um desgaste articular. Então, é isso que a gente vai trabalhar nesses pacientes. Você pode trabalhar a prevenção, ele nunca teve, ou depois que ele teve, desenvolveu, você vem corrigindo essa disfunção primária para reduzir ele. Mas, se ele parar com o tratamento, se ele interromper, não fizer mais nada, sedentário, virou sedentário de novo, o cisto pode voltar. Tá? Tem uma pergunta. E a ventosa, ela vai ajudar em alguma coisa? Não. Nada. Nada, nada, nada. Tá? Se é genético, não. Não é genético. É uma disfunção mesmo secundária a alguma patologia primária. Então, é o paciente que tem um desgaste articular, é um paciente que deu uma osteoartrite, uma tendinite patelar, aí ele pode desenvolver. Então, qualquer problema ali, disfunção que ele gerou no joelho, pode
gerar o cisto logo depois. Entendeu? Não é uma doença primária, tá? E a fisioterapia, onde nós entramos aqui? Então, pacientes com cisto de Becker, a fisioterapia ela vai vir atuando de uma forma global, tá? No paciente como um todo. Então, a gente vai direcionar o nosso tratamento principalmente para a lesão primária. Então, qual foi a lesão primária desse paciente? Vai ser o nosso foco. Então, é um desgaste articular? É uma osteoartrite que meu paciente apresenta? É uma instabilidade ligamentar? Foi uma lesão, né? Foi uma ruptura? Lesão do ligamento colateral anterior? O que gerou? Qual é a disfunção primária desse paciente? E aí, para cada disfunção primária, vai ter um tratamento específico, né? Então, vai ter as intervenções eficazes específicas. Então, se é uma osteoartrite, vai ser o tratamento. Se foi uma ruptura de tendão, de ligamentos, se é uma tendinite patelar, vai ser outro tratamento, outra intervenção. Então, a gente precisa identificar qual é essa disfunção primária, qual é a doença primária que gerou essa disfunção nele, esse cisto. E a gente começa tratando essa disfunção primária dele, tá? Para você gerar mais resultados com esse paciente. Mas o que você pode fazer em relação ali direto no cisto, né? Independente um pouco da ocorrência da patologia primária, independente do que gerou o cisto, o que você pode fazer para aliviar, para reduzir o cisto de Becker nesse paciente, né? Isso de uma forma geral, né? De uma forma mais generalizada. Aí a gente parte aqui primeiro pensando sobre como ele é gerado. Então, se ele é gerado através de um excesso do líquido sinovial, então a minha articulação está com excesso de líquido. Então, nós precisamos fazer o quê? Drenar esse líquido, né? De certa forma, a gente precisa reduzir a quantidade desse líquido nessa articulação. E aí, como a gente consegue fazer isso? Como a gente faz de uma forma mais eficaz, mais rápida? Drenar esse líquidozinho, lembrando que é dentro da articulação. Então, se alguém pensou aí, a gente faz uma drenagem linfática, não vai adiantar, tá? Não vai adiantar você fazer drenagem linfática no paciente com cisto de Becker. Você não vai reduzir o cisto dele. Você pode diminuir o inchaço da perna, do joelho, mas o cisto mesmo não. É através de uma mobilização articular. Então, vamos mobilizar esse joelho, vamos mobilizar essa patela, mobilizar fêmur com tíbia, mobilizar tíbia com fíbula proximal, todas as articulações que envolvem o nosso joelho. Então, o nosso joelho, ele tem várias articulações ali. Às vezes, a gente pensa em mobilização de joelho só em patela. Mexo patela para cima, para baixo, para um lado, para o outro, pronto, mobilizei. Não, a gente precisa mobilizar tíbia e fíbula proximal, precisa mobilizar fêmur com tíbia. Então, vamos mobilizar toda essa articulação, porque quando a gente mobiliza, a gente está fazendo o quê? Aumentando a circulação do líquido sinovial. Então, aí sim a gente consegue ajudar esse cisto, reduzir um pouquinho a pressão dentro dele, né? Diminuir um pouco o líquido dentro dele. Então, fazer a articulação absorver esse líquido através da mobilização. E é através da mobilização passiva, a gente ir lá, colocar a mão, fazer o movimento, e da mobilização ativa, passar exercícios de mobilização para esse paciente, para ele ir realizando também, prescrever para ele fazer em casa, porque também não adianta a gente querer fazer milagre, atender o paciente 2 vezes na semana e achar que vai resolver. Então, é preciso você também passar algumas orientações domiciliar. Ele precisa fazer alguma coisa em casa, para poder ter um ganho muito rápido, um ganho mais rápido, no caso dele, né? Da disfunção dele. Outra coisa, fortalecimento.
Então, vamos fortalecer essa musculatura de forma ali global também. Pegar todo o membro inferior, todos os músculos, região anterior, região posterior, principalmente a posterior. Então, nós temos muita fraqueza de flexores de joelho, né? Os nossos isquios tibiais. Então, já é normal, já é comum o ser humano ter uma fraqueza de isquios tibiais. Por quê? A gente usa menos. A gente tem mais força no quadríceps. E os isquios, a gente, às vezes, tem mais fraqueza aí. Então, é muito comum ter fraqueza em isquios. Então, vamos fortalecer toda essa musculatura, isquios, panturrilha, também não esquece do quadríceps, não esquece do tibial anterior. A gente só pensa ali, né? Quadríceps e panturrilha, o glúteo máximo, não. Vamos lembrar do glúteo médio também. Então, pegar ali quadril, todos os músculos do quadril, da pelve e o membro inferior. Então, isso também, com aumento de força, com ganho de força, você vai fazer esse líquido fluir melhor nessa articulação. Então, são coisas que a gente já pode pensar em realizar no paciente, independente da disfunção primária que ele tem. Realizar em primeira instância ali com esse paciente, atividades de baixo impacto. Então, colocar ele para fazer, às vezes, uma bicicletinha, um cicloergômetro, né? O cicloergômetro portátil, dependendo se for um idoso. É até sugerido, né, que você, se ele tiver condições, que ele adquira um cicloergômetro portátil em casa, para ele fazer todos os dias um pouquinho. Fazer aquela bicicletinha, né? Não sei se vocês já viram ou conhecem, chama cicloergômetro portátil. Depois vocês pesquisam aí. É uma bicicletinha portátil e ela é muito boa, muito prática, e é bom o paciente ter o dele, né? Ele comprar um para ele. Não é caro, é na faixa de R$100 e poucos, e é bom ele ter o dele, que ele faz todos os dias um pouquinho. Então, já é uma prescrição que você pode passar para esse paciente. Ó, o senhor vai fazer 15 minutinhos todo dia, na hora de sua novela, na hora do seu programa favorito, senta ali e vai pedalando um pouquinho, para poder ajudar a diminuir esse cisto, porque o cisto dói, incomoda, o paciente relata muita dor. Dói na hora de esticar o joelho, é um incômodo muito grande, então ele quer livrar dessa dor. E aí, de primeiro contato, fazer exercícios mais assim, de baixo impacto, depois você vai aumentando o nível de exercícios, né? Vai deixando os exercícios mais complicados, né? Mais difíceis, vai complicando os exercícios. Também não é começar um tratamento e passar 3, 4 meses com o mesmo tratamento. Não, a gente precisa evoluir. Trabalhar estabilização ligamentar, trabalhar propriocepção, trabalhar tudo isso com esse paciente que também ele apresenta esse cisto de Becker, né? Além de não esquecer da disfunção primária. Essa é a primeira coisa que eu falei, né? Então, tratar primeiro o que gerou esse cisto, né? E conjunto, você pode ir trabalhando essas outras intervenções para você ajudar a reduzir mais rápido esse cisto, para ele conseguir aí voltar a fazer suas coisas, voltar com a sua funcionalidade, esticar esse joelho sem dor, subir essa escada sem dor, né? O que ele mais quer e é o que a gente quer também. Quando você entrega para o paciente o que ele quer, você automaticamente já está elevando o seu nome, né? Então, quando você faz um trabalho bem feito, quando você dedica e faz o seu melhor, dá o seu melhor ali, você vê o resultado, nossa, não tem prazer melhor. E não tem coisa melhor do que também o paciente falar que você resolveu o problema dele e te indica para 2, 3, 4, e você vai se tornando um profissional diferenciado, um profissional onde resolve o problema desse paciente, tá? E quando você sabe, juntando tudo, quando você sabe o que pode fazer, igual eu falei, vocês podem fazer tudo isso com esses pacientes, não tem restrição, ele pode agachar, pode subir escada, ele só vai ter dor, ele vai sentir dor na hora de fazer, mas não é que não pode fazer,
pode fazer. E aí, quando você sabe o que pode fazer e o que você pode fazer para aliviar a dor dele mais rápido, isso tudo te gera mais confiança, você tem mais segurança em desenvolver qualquer tratamento com esse paciente. Você já não vai ficar, será que vai piorar? Será que isso aqui posso fazer? Será que isso aqui vai atrapalhar ele? E aí, se ele chegar para você e falar assim, ó, minha dor piorou, aí você vai falar assim, não, eu tenho certeza que não foi porque o que eu fiz, não. O que aconteceu? Aí, de acordo com o que você vai fincando, ele vai contando, vai soltando. Ah, não, mas sabe o que foi? É que eu fui fazendo isso aí, que caí dentro do banheiro. Aí você fala, ah, então não foi o que eu fiz com o senhor, foi porque o senhor caiu no banheiro. Né? Então, você já vai ter aquela confiança em falar assim, ó, o que eu fizer com o senhor aqui, eu tenho certeza que não vai piorar, vai, pelo contrário, vai te ajudar. E sempre na medida certa, né? Então, a gente também não vai começar um tratamento já com os exercícios mega diferentes e forte, muito peso e 20 quilos já. Não, a gente vai evoluindo aos poucos. Então, você já tem essa confiança, você já vai ter essa segurança do que pode fazer com esse paciente, o que não pode fazer e o que você pode fazer para aumentar, para ganhar resultados mais rápidos. Beleza, gente? Tem uma pergunta, quando é feito o diagnóstico médico, o físio participa? Então, normalmente, no diagnóstico médico, ele pode fazer um exame de imagem, e aí não, aí às vezes é lá numa consulta, né? Ele procura o médico porque está com alguma dor, e aí o médico já faz algum exame de imagem nele e vê o cisto lá, tá? Esse exame mais físico, igual eu falei para vocês aqui, somos mais nós que fazemos mesmo, tá? Nós fisioterapeutas. Outra pergunta, qual a posição indicada para dormir? O paciente que tem o cisto de Becker é a posição confortável, a posição que ele não sente dor. Tá? Isso também já caiu em desuso. Ah, é porque tem que dormir de lado, com o travesseiro na perna, com as costas apoiadas e tá. Não existe isso mais. É a posição que ele sente mais confortável. A posição que ele não sente dor. A gente tem que entregar para o paciente, a gente não tem esses protocolos de, você tem que ter protocolo para dormir, protocolo para sentar, protocolo para levantar, Não, é o que traz conforto e funcionalidade para o paciente. Ele não sente dor dormindo com um travesseiro debaixo do joelho? Beleza, põe um travesseiro debaixo do joelho. Ah, não, assim dói, eu não consigo dormir, Rayane. Se eu deitar, porque às vezes a gente bota tanto protocolo que o paciente não consegue dormir, ele não tem conforto em dormir. Aí ele passa a noite inteira sem dormir, porque você obrigou ele a dormir na posição X. Aí ele não consegue dormir. Aí no outro dia ele está com sono, está sonolento, não está produtivo, está cheio de dor, porque ele não conseguiu descansar, né? Então, não é o conforto, da forma que ele se sentir mais confortável. Tá bom? A Tiffany deixou um comentário muito bom. Obrigada, Tiffany. Obrigada por você ter gostado da live, por você ter participado, né? Vocês têm alguma pergunta, dúvidas? Se não tiver nada para comentar agora e depois surgir uma dúvida, vocês podem me mandar no direct. É só enviar aqui que eu respondo e a gente bate um papo, tá? Se ficar alguma coisinha, se vocês quiserem os artigos, né? Como eu disse, eu usei 5 artigos para elaborar o conteúdo da live de hoje. Se vocês quiserem esses artigos para ler na íntegra, é só vocês me pedir aqui também, me manda um direct que eu envio para vocês todos esses artigos que nós comentamos na live de hoje. Tá? Então, tudo que eu falei está embasado na evidência, está dentro desses 5 estudos, desses 5 artigos, e artigos bons, né? Eu sempre falo, não adianta estar publicado, que quer dizer que o estudo é bom. Então, a gente precisa ainda saber se esse estudo é bom. E eu só utilizo, para poder fazer os conteúdos das minhas lives, eu sempre avalio a qualidade desses estudos. Eu só uso os estudos de boa qualidade metodológica. Então, existe muita picaretagem
publicada. Existe muito estudo ruim, mas muito. Difícil é você encontrar lá os bons, mas eu sempre faço esse filtro. Então, quer os artigos sobre cisto de Becker? É só você me mandar um direct que eu te mando todos eles. Tá bom, gente? Bom, vou me despedindo. Boa noite, muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu sempre estou aqui, né? Lá, eu faço live toda terça e quinta, às 8 horas da noite. Então, venham participar ao vivo comigo. Nem sempre as lives ficam salvas, então faz um esforço aí, anota no caderninho, anota na agenda e vem participar ao vivo comigo, toda terça e quinta, às 8 horas da noite. Tá? Um beijo, bom final de semana a todos. Tamo junto. Beijo. Tchau, tchau.